Boa noite, amigos. Hoje, então, iniciaremos agora a programação e a entrevista com Carlos Torres. Antes, vou explicar para vocês um pouquinho sobre a Rádio da Terra, o que é a Rádio da Terra. Muitas pessoas estão chegando hoje, primeira vez aqui ouvindo o nosso programa. Então, a Rádio da Terra, ela visa a trazer informações para a evolução humana na Terra. A evolução é algo que nós precisamos divulgar muito, As informações relativas e pertinentes à evolução humana e também vamos assim dizer, a uma desmistificação daquilo que é real, mas ainda se tem como apenas místico ou esotérico, Não que o místico ou esotérico não seja real, mas é justamente esse um dos nossos propósitos, é levar a informação para pessoas sobre esses assuntos de uma forma totalmente normal e ao mesmo tempo séria, sem entrar em misticismos de forma alguma, passando simplesmente a mensagem do que aquilo que é tido como místico é algo totalmente normal e natural. Nós temos toda terça-feira um programa que começa às 22 horas, Naturalmente Saudável, baseado no meu livro com o mesmo nome, que então na terça-feira nós falamos exclusivamente sobre saúde, saúde natural, medicina natural e tudo aquilo que estiver relacionado à qualidade de vida. Na quarta-feira nós temos a Conexão UFO, o próximo passo. Então nesse dia, na quarta-feira, nós falamos, nós conversamos aqui, e também de vez em quando tem alguns convidados sobre assuntos extraterrestres. Depois, na quinta-feira, nós passamos para a espiritualidade aberta, de uma forma sem segmentação, sem doutrina, sem nada que pode o ensinamento, sem nada que talhe a evolução humana. E na sexta-feira é um dia livre. Na sexta-feira é um dia em que você, ouvinte, faz o programa. Você vai fazendo as perguntas, as sugestões aí no chat e ao vivo eu vou comentando, conversando e vamos compartilhando de diversos ensinamentos onde um aprende com o outro. Um outro objetivo também da Rádio da Terra foi baseado no seguinte. Hoje a mídia, nós temos aí Facebook, temos as redes sociais, o Facebook é o mais usado. Isso é muito interessante. Em alguns momentos, isso faz a diferença. Nós temos visto que a rede social tem feito diferença em alguns momentos. Mas no dia a dia, ela é fria, gélida. Você pode ver nos grupos, claro que há exceções. Na maioria dos grupos, temos lá 200, 300, até 1.000 participantes. Mas ninguém, absolutamente ninguém, poucos, dão retorno dos assuntos propostos. Então fica uma coisa fria, virou praticamente um mural. Você posta, alguém curte, alguém dá um alô, mas se você for perguntar para a pessoa por que ela curtiu, ela nem sabe por que ela curtiu, ela nem assistiu aquilo que você postou. Então nós temos aí um meio, uma mídia que está se tornando muito fria. E observando isso, eu faço parte de inúmeros grupos onde nenhum deles, talvez um ou outro aí tenha um pouquinho mais de conversa, nenhum deles acaba atingindo o propósito ao qual eles realmente se dispõem, de ir a fundo naquele assunto. Então, o que a Rádio da Terra está propondo a você, que de repente tem um grupo no Facebook, que você quer aprofundar um assunto, que você traga isso para a gente. Se de repente no seu grupo os assuntos não estão conseguindo chegar num ponto de aprofundamento, e muito pelo contrário, a maioria você posta algo lá e vem 3, 4 brigando, gritando, urrando. Acontece muito disso hoje no Facebook. As pessoas discutem, as pessoas brigam, e sendo que o que vai realmente fazer diferença no final é o respeito, é a união, é você conseguir ouvir o que o outro tem para dizer. Mesmo que você tenha certeza que o outro está falando algo que não é totalmente real, vamos assim dizer, mas nós temos que ter o respeito de ouvir e depois a pessoa também o respeito de nos ouvir. E essa é a proposta da Rádio da Terra.
uma rádio nova que nasceu há pouco mais de 2 meses, mas já está com calor humano muito grande, pessoas maravilhosas, depoimentos maravilhosos que nós temos recebido. E temos, a nossa programação vai aumentar cada dia mais, convidando pessoas para participar. Inclusive eu peço para que você leia aí o nosso site, dê uma geral depois com calma no nosso site, até mesmo se você tem algo a falar, gostaria de comentar, gostaria de colaborar, fique 100% à vontade. Tá ok? Então essa é a Rádio da Terra, uma rádio baseada na evolução humana. Vou agora fazer a conexão com Carlos Torres e volto já já conversando ao vivo com ele. Só para finalizar essa introdução, relativa ao sorteio do livro, tá? O livro será sorteado somente para as pessoas que estiverem participando do chat ao vivo, até o momento do sorteio, que é onde nós vamos passar, né, o nome da pessoa sorteada e fazer a conexão direta com o Carlos, que ele irá enviar diretamente para você, tá ok? Então só para quem estiver no chat. Quem está ouvindo não tem como a gente sortear, porque não sei o nome. E nós temos um limite de 50 pessoas no chat. Então, se você ainda não entrou, entra rapidinho, porque são só 50 pessoas no chat. Ouvindo são milhares, né? É ilimitado. Mas no chat são apenas 50 pessoas, tá ok? Então, já já nós retornamos. Enquanto isso, mais música para você. Bom, primeiro eu queria dizer boa noite. O pessoal aqui no chat está dizendo que não está me ouvindo, então eu não sei, mas eu acho que agora já está normal, né, Celso? Eu queria agradecer primeiro ao Celso pelo convite. Eu não conhecia a Rádio da Terra, achei muito interessante o projeto, tudo que o Celso me contou, inclusive a música que ele passou, ainda não consegui ouvir, viu, Celso? Mas é isso, eu achei muito interessante esse canal e acho que é um canal que vai dar muita abertura aí para a evolução das pessoas que estão querendo se encontrar e não conseguem devido à dificuldade do deslocamento mesmo. Então, eu sou o Carlos Torres, para quem não me conhece, sou escritor, escrevi alguns livros de grande sucesso no Brasil. O primeiro foi A Lei da Atração, em 2006, depois em 2007, 2008, 2012 Era de Ouro, foi um livro que fez um grande movimento na parte budista, e pessoas que nunca ouviram falar sobre nada do mundo espiritual. Então, foi assim, um projeto que cresceu muito e até hoje está dando frutos. Enfim, quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, tem meus canais, tem meu site oficial. Aí, tudo possível, a gente vai fazendo aqui durante a programação. Tá bom, Celso? Ah, tá bom. Eu estou falando aqui bem pertinho, mas é que eu acho que a conexão não tá bom. Tá bem coladinho aqui. Então, acho que é isso, Celso. Então, assim, eu queria dar um feliz Natal. Sim. Tá me ouvindo bem? Como é que tá a conexão aí? Então, tá bom. Ah, então, é isso. Eu queria dizer uma boa noite para todos que estão aí online. Pessoal do Facebook, a Navira aí de Três Passos. Estarei lá em Três Passos, em março, dia 6 de março. O pessoal de Porto Alegre, a Cristina. Bom, tem muita gente que eu costumo conversar bastante no Facebook. Gustavo Tralha, a Adriana Dória Rocha, um abraço para você, de Brasília, a Lígia Farias, Florianópolis, a Dalzira. Então, boa noite e um Feliz Natal para todos. Que legal. Pode falar. Sim. Olha, o primeiro livro que é o A Lei da Atração, aquele que tem uma mandala na frente, né? Muitas pessoas já leram e já conhecem. Tudo começou em 2006, quando eu tive uma projeção astral com alô, tá vendo?
Celso, está me ouvindo melhor agora? Sim, agora está melhor. Ah, então tá bom. Para mim tá igual, tá tudo bem. Eu estou ouvindo tudo ok, estou vendo o chat, tá tudo certo. Agora está todo mundo te ouvindo. Muito bem. Pessoal, boa noite. Eram forças ocultas que estavam atrapalhando. Eu coloquei no último aqui, não teve jeito. Obrigado. São forças ocultas. Tudo bem, são as provocações normais, tudo bem. Faz parte, gostoso. Obrigado, viu, Carlos, por você estar aqui com a gente. E eu acho muito interessante. Por favor, fala já direto agora. Eu estou com uma curiosidade muito grande. Fala do Povo Azul. Povo Azul. Oh, meu Deus do céu. Então vamos lá. Vamos dar um pulo, né? Um salto, assim. Mas o pessoal que está me acompanhando aí no chat, estou vendo muita gente já leu, então é fácil de falar para as pessoas que estão mais ligadas ao assunto, né? Quando a pessoa é muito leiga, você começa a falar coisas e a pessoa fala, nossa, o cara é louco, ou tomou ácido, sei lá, alguma coisa do gênero. Então é comum assim, mas quando as pessoas têm uma ligação com esse tipo de assunto, fica fácil de falar, né? Então o Povo Azul tem 2 livros, né, que foram canalizados por eles. Eles são meus mentores pessoais, na verdade eles são meus mentores pessoais. E foram eles que me resgataram do processo que eu vi em 2009, muito pesado, uma provação assim, espiritual assim, muito pesada, justamente porque eu entrei num processo de esclarecimento e não sabia, e estava assim, desprotegido espiritualmente, não sabia por onde eu estava indo, mas como a força, a onda foi me levando, eu fui indo, mas sem a consciência do que vivia pela frente. E aí eu entrei nesse processo muito pesado e quase fui, ou melhor, fui até o fundo do poço. Mas nada relacionado a problemas físicos, mas um processo de obsessão mesmo. É comum, todo mundo passa por obsessões, obsessores, né, identidade de obsessores. Isso está descrito no livro Grande Culto, que Deus sabe, eu contei a história toda. E aí o Povo Azul veio me resgatou. No astral, né? Logicamente no astral, não é nada de milagre, não tem nada desse tipo de coisa fenomenal. No astral, eles se apresentaram e me resgataram, ou seja, fizeram um tipo de mapometria, encaminharam esses obsessores, e esses obsessores estavam querendo sequestrar minha consciência justamente para eu parar de escrever e fazer o que eu estava fazendo. Daí eles foram encaminhados e sugados pela terra e tudo mais. Então, eles são meus mentores, só que eles vêm do futuro. Aí aí você vai ficar mais curioso ainda. Né? Pois é. Tem uma pergunta da Jaque aqui, Carlos. Mas eu só vou falar a pergunta, mas você pode responder aí no seu tempo. Povo Azul vem de onde? Orion, Arcturus? Então, o Povo Azul, eles não falam, durante as conexões e as canalizações, eles não falam muito de onde eles vêm, porque o objetivo deles é falar sobre nós e não sobre eles. Pouca coisa eles falam sobre eles. Mas, na verdade, eles são nós mesmos no futuro. Ou seja, esse Povo Azul, aquele que eu desenho no livro, aí o pessoal fala que o Carlos Gomes toma ácido, né? Aquele desenho, na verdade, sou a minha própria consciência no futuro desdobrada e fazendo com que seja cuidado no presente. Quem trabalha com a apometria e sabe como funciona o desdobramento temporal, sabe exatamente como que se faz esse trâmite de consciência de desdobramento do tempo. Então fica uma coisa super subjetiva, abstrata, bem absurda, mas basicamente isso. Então, eles não falam de onde eles são, mas logicamente a minha origem é de Orion, e como toda a linhagem egípcia é de Orion, simples, né? Então, a resposta é essa. É de Orion, e como morada, e Sirius como origem espiritual. Aí a Jaque também pergunta, as pirâmides do Egito estão sincronizadas com Orion, é isso mesmo? Sim, as pirâmides são sincronizadas com Orion porque é uma conexão direta que os antigos, nem vou falar os faraós, porque os faraós não são só remanescentes do pós-dilúvio, né? As pirâmides foram construídas pelos Atlantes, ou seja, antes do dilúvio bíblico,
Então, são obras de mais de 80 mil anos, as 3 grandes pirâmides de Gizé. Eu já estive lá várias vezes e isso você consegue ver, não precisa nem ninguém falar. As pirâmides não têm escritura nenhuma, não tem hierógrafo, não tem nada. Essa última vez que nós entramos lá na Câmara do Rei, agora em outubro, você sente a conexão direta com outro plano, outra dimensão. E isso não foi obra egípcia. Então, a gente tem que tirar isso na cabeça, porque as pirâmides não são obras egípcias. E elas fizeram, a construção é diretamente ligada à Órion, como também as pirâmides da China, de Gaza e as do México, né? Também são conectadas com Órion. Porque é nossa casa espiritual. Então, basicamente é isso. As pirâmides serviam como conexão, só com uma tecnologia que nós não conhecemos mais. Então, a gente fica assim, só achando, fica no achismo, né? Tá me ouvindo, Sérgio? Sim. Eu estou lendo uma... Eu acho que é mais ou menos isso que ela queria saber. Né? Isso. Aqui ficou claro. Tem uma pergunta da Renata sobre o povo azul é da Terra, mas da Terra do futuro, seria isso? Exatamente, Eles dizem que eles chamam a Terra como aquários. Seria aquários no futuro. O futuro deles é 14 mil anos à frente. Então, há 14 mil anos lá na frente, a Terra vai ser chamada de aquários, e não mais Terra, né? Então, vai ser um outro mundo, uma coisa que nem imagina como é que vai ser, porque a gente não consegue imaginar a Terra daqui 100 anos. Então, se você querer imaginar ela daqui 1000 anos ou 14 mil anos, é a mesma coisa que você imaginar um filme de ficção científica. Não tem como imaginar. Só que a Terra vai ser um outro plano, vai ter a quinta dimensão vai estar anexada a um plano Terra físico. Então, muitas coisas vão acontecer. Isso não vai demorar. Daqui 20 anos, a gente vai estar vivendo já num outro planeta completamente diferente desse que a gente vive agora. Graças à tecnologia. Então, a tecnologia vem do futuro. A tecnologia não vem lá do passado, a gente não vem acumulando a coisa toda. O Steve Jobs da vida, ele vem do futuro. Né? Esses caras vêm para injetar, fazer o saque contra o futuro. Então, eles vêm do futuro e jogam a tecnologia no presente para alavancar a civilização. Então, o que a gente está fazendo aqui agora é graças ao Steve Jobs, a algumas pessoas que vieram do futuro e fizeram isso que ele está fazendo. Eu estou aqui sentado na minha casa, no meu escritório, você está aí, aqui, e tem gente do mundo inteiro aí ouvindo a gente, né? É incrível isso, né? A Adriana pediu para você repetir a última frase. Seria Órion como origem de Sírius ou alguma coisa assim? Assim, eu estou vendo que eu escrevi aqui. Adriana, Bruno, oi Adriana. Então assim, Órion é a nossa morada, então onde a gente veio. Então a gente sai da constelação de Órion, que é a Unitã, Camilá e a Unitaka, e a gente vem fazer algumas experiências na Terra e também em outros planetas. Aqui a gente vem fazer a experiência do aprendizado da justiça. Esse aqui, a Terra, é o plano de aprendizado de justiça. Então, todo mundo que vem aqui vem aprender sobre a justiça. Por que a gente só vê justiça o dia inteiro? Porque a gente tem que aprender tudo sobre a justiça para entender tudo sobre a justiça. Essa é a lei métrica de Hermes Trismegisto. Aprende tudo do lado contrário para entender o outro lado da coisa. Então, esse plano a gente tem aprende sobre a justiça. Então, é comum a gente se sentir injustiçado o dia inteiro, todos os dias. Esse plano é para isso mesmo. Então, a gente volta depois, quando a gente morre, vamos dizer assim, quando morre aqui, quando morre, você fica aqui ainda. Mas quando acaba o seu ciclo terreno, você volta para a Órion, e ali você fica, porque ali o plano espiritual que vive ali. Mas a origem espiritual, onde é gerada a mônada, a nossa consciência é Sírius, que pelos egípcios, Sírius é Ísis, e Órion é Osíris. Então, é o pai e a mãe de Horus. Então, todos que nascem de Sírius e Órion são Horus. Então, todos nós somos Horus. Por isso, a escola de mistério de Ouro de Órion. É meio abstrato, assim, mas é ali a temática da coisa. Entendi, Carlos. Deixa eu só dar um toque aqui para as pessoas.
Quem está chegando agora, eu peço desculpas aí pelos incômodos, né, de transmissão. Internet, às vezes, acontece disso. Tem hora que funciona tudo maravilhosamente bem. Mas o que acontece é o seguinte, eu e o Carlos, nós não estamos no mesmo local, tá? O Carlos tá em São Paulo. São Paulo, né, Carlos? O Carlos está em São Paulo e a Rádio da Terra é no interior. Então, nós estamos conversando pelo Hangout, né? Ou seja, eu estou transmitindo a fala dele via conexão de internet. É por isso que realmente, às vezes, o som sai um pouco embolado. Isso depende de vários fatores, depende da conexão, depende de microfone. Então, eu vou pedir para vocês... o meu som tá legal, porque, né, a transmissão é direto daqui. Já o Carlos, não, eu estou retransmitindo o que está chegando. Então, da forma que está chegando, eu estou passando para vocês. Então, eu peço para que vocês tenham, coloque, se tiver um fone de ouvido, ou conseguir aumentar um pouquinho mais o som. Daí a gente vai falar o mais pausado aqui possível, o mais alto possível. Então, vamos continuar. As pessoas têm bastante perguntas aqui, mas pode continuar, Carlos. Era só para te dar esse alô aqui para o pessoal. Celso, vê se ficou melhor assim o microfone. Estou falando num outro microfone agora. Opa, melhorou mais ainda agora. Melhorou? Sim, perfeito. Então era isso. Era o microfone mequetréfico que eu tenho. Então tá, agora eu vou falar por esse então. Tá. E vou te ouvir pelo fone. Isso, o pessoal aqui também está todo mundo concordando. Aleluia, irmãos, faz parte. Maravilha. Então vamos lá, agora sim, as provocações pararam. Que gostoso, faz parte. Obrigado pela paciência, todo mundo aí, faz parte. Então, aleluia, aleluia, aleluia. Carlos, agora uma provocação minha no bom sentido. Eles vêm do futuro ou nós é que estamos no passado? Então, aí que é a pergunta, porque é tudo abstrato, né? Esse tipo de assunto a gente não consegue chegar numa conclusão lógica e racional, porque é tudo muito abstrato e cada um tem uma verdade, e cada um tem a sua experiência própria, né? Mas o que eu também estou na busca de entender tudo isso, porque para mim é uma coisa nova e eu estou aprendendo agora, de 2 anos para cá. Então é assim, como quem assistiu o filme Avatar vai lembrar um pouco como funciona, não é exatamente aquilo, mas é basicamente aquilo. E eles também são azuis, né? Então, com certeza o James Cameron teve alguma inspiração, algum guruzão ocultista lá que acompanha ele e passou as informações para ele, porque o povo azul dele também é muito semelhante ao que eu tenho visto e conectado, muitas pessoas também têm. Então, se nós somos os seres azuis do futuro e somos daquele jeito, ou seja, de pele levemente azulada, meio como um golfinho, uma pele meio cinza azulada, e altos, bem altos, assim. Então, nós estamos lá, só que o nosso experimento avatárico está aqui, então a nossa consciência está aqui. É como se fosse uma subdivisão da consciência, a gente está vivendo essa consciência nesse momento, mas a nossa mônada, nosso espírito está lá no futuro. Então, a gente sempre vem do futuro reviver alguma coisa que a gente já viveu. Aí entra nesse plano totalmente abstrato. Né? Entendi. Eu acho que então é uma coisa bem interessante e ao mesmo tempo reveladora. E você quebra tantos paradigmas, você está indo para um lugar desconhecido. Não, na verdade a gente está indo para um lugar conhecido. O futuro é algo que a gente conhece. Tem muitas músicas do Pink Floyd, do Led Zeppelin, você começar a escutar com detalhes, assim, a filosofia que eles põem ali dentro, né? Tem muita coisa que fala sobre isso. Recomendo esses artistas aí que, de alguma maneira, através do que eles usavam ali, de LSD, porque o LSD foi criado para desenvolver a consciência, ampliar a consciência das pessoas. Aí depois, o Timothy Leary veio, foi preso e tudo, levado para a Tailândia, logicamente pelo FBI, que a consciência das pessoas aprisse, e transformaram a LSD numa droga, mas o LSD era para
abrir as consciências. Né? Por isso que o The Doors se chama The Doors, porque as portas da consciência que iam se abrindo. Né? E realmente a década de 60 foi o que foi. Né? Não, a gente não tinha nada do que a gente tem hoje, tudo fluiu ali, né? Tudo cresceu ali. Entendi. Temos aqui. Tá, o áudio melhorou assim. Bastante, ficou até bem mais alto. Nós temos aqui a Márcia perguntando se só os evoluídos te ouvem e a Jaque se são então extensões nossa, como o nosso eu superior, onde nós experienciamos em outras dimensões. Não entendi a pergunta, não. Como é que é a primeira? A primeira, se só os evoluídos estão te ouvindo. Pelo menos é o que está escrito aqui, tá? Márcia... Se só os evoluídos. Bom, primeiro, é uma boa pergunta que ela fez, né? Primeiro que nós não somos especiais, não somos diferentes de ninguém, né? Não tem nada de... Muita gente acha que eu flutuo, que eu faço um monte de coisa, não tem nada a ver. Eu sou mais uma pessoa tão comum, ou até mais comum que qualquer uma que está aqui no chat. Então, é que eu descobri o meu propósito. Então, eu me abri ao propósito e estou seguindo o que eu tenho que fazer. Quando você entra no propósito e assume a sua responsabilidade existencial, aí tchau, né? Aí sai de perto e todos os mentores estão juntos. Você nunca está sozinho, né? Entendi. Tá, eu vou rever a segunda aqui. Enquanto isso, tem da Lígia. Se eles têm a relação com a Agartha. Ah, tá. O povo azul com a Agartha. Eu não sei, viu? O Ademar Ramos era um exímio conhecedor sobre esse assunto dos intraterrenos, sobre a Agartha, sobre tudo isso. Eu nunca fui muito ligado a essa a filosofia da eubiose, o pessoal da eubiose escura, mas tive várias pessoas que me contaram que tiveram visões lá em São Tomé das Letras, indo ao paraíso mesmo, tá? Que viram seres azuis saindo de cachoeiras, debaixo de cachoeiras, e andando em volta de casas, e tudo isso. Mas eu não vi, né? Então, cada um tem a sua experiência. Mas eu acredito que não tenha uma ligação com a Agartha, não. Eu não sei, não posso dizer, porque eu não tenho conhecimento. Ok, e a Dalzira pergunta se eles estariam no futuro porque estão mais próximos do Sol. Não do Sol central, né? Eu sabia que o pessoal ia fazer esse tipo de pergunta, eu sabia que ia ser difícil para responder aqui, né? Porque eu estou aqui, vocês estão aí e cada um está num lugar. Então é muito difícil explicar sem ter alguma coisa visual para mostrar. É difícil falar e as pessoas entenderem. Mas no livro Grande Pulso, a pessoa pode ler, vai ler e entender com mais facilidade que tem desenhos. Então é assim, o sistema solar está girando em torno do Sol central, que é o buraco negro. Ele só é buraco negro porque é um Sol invertido. O centro da galáxia é um Sol, só que ele tem que se mostrar invertido, senão ninguém diria que seria um branco total. Seria uma luz totalmente ofuscante. Então a ordem divina, ou hierárquica, inverteu e ele é um Sol oculto, né? Então ele é buraco negro. Se você vai no astral você consegue ver, porque lá ele se mostra como um Sol. Então, a cada giro que o sistema solar dá em volta, né, o sistema solar dá em volta da Via Láctea, ele se aproxima mais desse centro. Quanto mais do centro, mais perto do buraco negro, ou seja, mais perto desse Sol central, mais para o futuro a gente chega. E quando você chega no Sol central, né, ninguém vai saber como chega, nem quando, pelo plano, quando você chega e o buraco negro surge, aí você entra no tempo do não tempo, que é o tempo do nada, que é tudo parado. Seria o futuro total, ou o tempo simultâneo, o tudo ao mesmo tempo agora. É mais ou menos isso. Entendi. Tem a pergunta da Renata, se eles são azuis mesmo ou é emanação astral deles aqui azul? Sim, eles são a energia deles é azulada, né? Como as crianças índigo. As crianças índigo são crianças índigo porque tem a aura azulada, né? A aura índigo.
Então, eles têm a aura azulada, não é necessariamente a pele. Pelo menos eu não vi a pele azul. Né? O povo azul, porque emanam energia azul, que é energia de consciência. Então, eles são seres já em evolução angélica. Né? Ou seja, é a quinta evolução da nossa raça. Né? Nós somos a raça Atlante, depois da raça Atlante tem a raça angélica, que é a raça com o cérebro binâmico, né? O cérebro abstrato e o concreto, ao mesmo tempo. Que é o cérebro dos artistas, né? Quem é artista, quem trabalha com inspiração, sabe o que eu estou dizendo, sabe como é que funciona o abstrato e o concreto ao mesmo tempo. Se você puxa a inspiração, você traz tudo do mundo espiritual e concretiza no mundo material. Então, no futuro, com essas duas mentes ao mesmo tempo, funcionando ao mesmo tempo, você traz e leva informações e tudo que você quer, principalmente a parte artística. Ok. Tem mais uma pergunta aqui relativa se os corpos biológicos, Giovanni, tá? Os corpos biológicos destes seres são semelhantes aos greys, ou não? Olha, eu não gosto de ligar muito aos greys, porque tem tanta coisa que falam deles, mas eu acho que são parecidos, que são altos, mas na verdade não são, porque se você vê a imagem, tem como eu postar uma imagem aqui no chat, ou Celso? Tem, é só você pegar o link dela em qualquer lugar que ela esteja, até no Facebook, e colar, copiar e colar. Ah, copiar e colar? Isso. Bom, eu não vou conseguir mexer agora, nem vou vou acabar desligando o computador. Mas aí quem tiver a imagem, porque essa imagem tem, só digitar no Google lá, o povo azul aparece. Aí põe no chat, quem não sabe vai entender o que eu estou falando, que é a imagem desenhada pela Rosa Teube, que é um desenho perfeito. Acho que tem que ter aí a Nadia, aí lá de Porto Alegre, Gustavo, o pessoal procura aí e cola e copia. Então, não tem a ver com os greys, porque eles são humanoides, eles são como nós. A única diferença que tem é que eles são nitidamente andrógenos. Você não consegue distinguir se eles são homens ou mulheres. Não é essa imagem aí, Sandra. Então, eles são muito parecidos com a gente, só que eles são andrógenos. Então, você não consegue distinguir. Depende da hora que você vê, eles se parecem homens, tem hora que eles se parecem mulheres. Mas eles são andrógenos, ou seja, eles têm os dois sexos ao mesmo tempo, funcionando ao mesmo tempo. Aí, Cristina, agora sim, hein? Essa é a imagem, ó. Se vocês olharem, você não consegue distinguir se é homem ou mulher. Depende do seu ponto de vista, eles parecem homem ou mulher. Eles são altos, 2,40 m, 2,50 m. Essa insígnia que tem do lado aí, tá vendo, Celso? Tô vendo. Tem uma piramidezinha, uma bolinha em cima. Uhum. Então, esse é o símbolo dos orientadores da consciência. Então, eles são orientadores de consciência, né? Como função existencial. Então, eles voltam no tempo e avançam no tempo porque tem essa insígnia. Então, com essa insígnia, eles são apômetros. Ou seja, esse é o símbolo dos apômetros do futuro. Quem conhece apometria sabe o que eu estou falando. Olha que interessante, não conhecia o significado desse símbolo. Tem aqui a Valquíria perguntando, sendo você administrador de empresa, como teria sido o teu chamado? Mudando um pouquinho aqui a corrente das perguntas. Pois é, essa que é a grande questão. Porque eu tive que viver muita coisa para poder também entender o lado escuro da ganância, do ego, daquela coisa toda, que o mundo corporativo é competitivo, e você vive o dia inteiro atrás de dinheiro, como se fosse um ratinho atrás de um queijo, naquela gaiolinha, aquela imagem que todo mundo conhece, né? Uma gaiolinha e o ratinho atrás do queijo, nunca consegue pegar o queijo. E aí, esse é o grande problema que todas as pessoas, a maioria, 99% das pessoas têm. Elas estão atrás e cada dia vai piorar mais, porque as pessoas estão condicionadas a isso, que é ir em busca do dinheiro, da conquista, de comprar. E o que está acontecendo? Elas estão ficando individualistas, egoístas, orgulhosas,
e isso vai acabar mostrando para elas, tem um propósito isso, um propósito é mostrar para as pessoas que o individualismo não leva a lugar nenhum. Você não tem nada, você nunca vai ter nada, você não possui nada, você só tem emprestado. O seu carro não é seu, ele só está com você um tempo, depois ele vai apodrecer, vai ferrujar, e você não vai ter mais ele. Sua casa, né, é sua, não está com você, mas você vai morrer, vai ficar com alguém. Então você não tem, nem o seu corpo é seu, esse é o grande ensinamento. Nem o seu corpo é seu, você tem que devolver ele depois para a terra. A terra vai consumir ele, você vai virar comida de gêmeos e tudo mais. Essa é a pura verdade, dói, mas é a verdade. E você só vai estar com a sua consciência. Então, o que vale mesmo é a consciência. E a consciência, na nova era, não admite o egoísmo, nem o orgulho e nem a ganância. Então, você vai entrar no sistema de comportamento. Então, esse chamado veio justamente para eu entender qual era o sentido do ensinamento, assim, começar a passar. Tá. Eu sofri bastante, porque não é fácil. Imagino. Tem algumas pessoas aqui que pediram para se você consegue falar um pouquinho mais devagar, que como o som ainda está um pouquinho embaçado, já melhorou bastante a altura, mas se você consegue falar um pouquinho mais devagar para eles entenderem melhor. E a Maria quer saber se as duas situações, agora voltando lá para o começo, as duas situações, passado e futuro, estão acontecendo ao mesmo tempo, se é isso aí. Na verdade, o passado, o presente e o futuro é ao mesmo tempo. Na verdade, o presente não existe. Então, a filosofia do Carpe Diem, que todo mundo conhece, que é aproveita o momento, aproveita a vida, aproveita o presente a qualquer custo, é uma filosofia vã, porque o presente realmente não existe. Na verdade, o presente é só uma dinâmica que transforma futuro em passado. E o futuro também não existe. Então, a única coisa que existe realmente é o passado. Então, esse foi o grande ensinamento que o povo azul me passou e mudou a minha vida. No dia que eu canalizei essa mensagem, está no livro A Lei do Compartilhamento, que ele vai sortear. Então, a única coisa que existe, eles disseram isso. A única coisa que existe é o passado. Então, quem está à procura da felicidade, quem está em busca da felicidade, está vagando à deriva, porque a felicidade não está no futuro, ela não está no presente também. Então, quem está indo em busca da felicidade, na verdade, está decretando para si mesmo que é infeliz. Quem está em busca da felicidade é quem é infeliz. Então, tem que quebrar esse paradigma e esquecer também de buscar a felicidade em coisas momentâneas, ou seja, em prazeres momentâneos, né? E voltar todo o seu foco para o passado, que é lá que está a felicidade. Mas que diabo de felicidade é essa? A felicidade é a própria gratidão. A gratidão é a felicidade. E a gratidão está no passado, não está no presente nem no futuro. Então, essa quebra de paradigma mudou completamente minha vida. Então, quando a frequência baixa, a gente começa a ficar irritado e tudo, automaticamente eu volto para o passado e agradeço por tudo que aconteceu comigo e agradeço pela saúde que eu tenho, pela consciência que eu tenho, pelas perdas, pelas traições, por tudo. E automaticamente minha frequência se eleva. Então, assim, é verdade mesmo. A felicidade está no passado. E as pessoas, o sistema todo faz você acreditar que ela está no futuro. Porque o futuro é esse tipo de condicionamento que gera consumo e tudo bem. É assim que funciona. E vai demorar para quebrar esse paradigma, né? Acho que é essa a resposta, né? Sim, isso mesmo. E é algo que quando a gente saca, dá um choque e é muito interessante. Tem aqui a pergunta, eu não entendi direito, o Gustavo perguntando sobre ouro coloidal, se tem alguma coisa a ver com isso. Eu não entendi direito a pergunta, Gustavo, mas eu acho que se tem alguma coisa a ver ouro coloidal com Órion, pelo que eu entendi aqui a pergunta. Não sei responder, não sei o que significa. Vamos para outra. Tá, ok.
responder essa pergunta para ele é o pessoal lá do Mike Sierra. Eles sabem muito sobre esse prata coloidal, ouro coloidal. Okay. Eles são terapeutas, eles são bons. O Mike Sierra. E põe no Facebook lá e adiciona ele. E a Adriana quer saber, perdão, Adriana não, a Márcia, qual a ordem para seguir para mantermos contato com esse povo? Bom, aí que está o negócio. Se você tem essa conexão com eles, um dia você vai se conectar. Na verdade, você vai se conectar você mesmo. Então é como se fosse uma grande iniciação. Mas não tem nenhum ritual, não tem nenhum processo ritualístico fenomenal, não tem nada disso. É um processo mesmo de autoconhecimento. Agora, para você se conectar com eles, como em qualquer tipo de conexão mediúnica ou de projeção fora do corpo, ou projeção de consciência, as conexões são sempre intencionais. O que é isso? Explicar para as pessoas entenderem. A sua intenção é o que faz a conexão vibracional com seres de outras dimensões que estão vivendo ao mesmo tempo que nós. Então, a única forma de se conectar é através da intenção. Então, a intenção são milhares, milhões de tipos de intenção das pessoas. Então, é muito difícil você dizer, para conectar com o povo azul, basta você vibrar no amor incondicional. Não dá. Então, tem que ter uma conexão de propósitos para você se conectar. Então, é como se fosse um dial de um rádio, que você quer se conectar em 103,64. Então, é uma frequência que você tem que entrar. Não adianta entrar na 103,63 que não conecta. Então, a intenção é que faz a vibração. Então, não tem uma regra. É difícil falar para as pessoas. Você respira 5 vezes, faz o mantra do A1, 10 minutos e pronto, conecta. Eu vou mentir para ela. Mas a partir do momento que você está comprando esse livro, ou lendo, ou emprestando, ou lendo o e-book, automaticamente você já está entrando na frequência deles. E uma hora ou outra você vai ter essa conexão sempre via projeção ou sonho consciente. Ok. E a Adriana está perguntando se tem alguma coisa a ver, no caso o povo azul, com nona dimensão ou nona esfera dimensional. Eu não. Esse tipo de tem muita subjetividade por aí. O esoterismo virou moda, né? E, graças a Deus, até bom, né? Mas tem muita gente falando muita coisa. Eu não sei que tipo de nona dimensão que ela está falando, mas são milhares e até, eu não sei se são centenas de milhares ou milhões de dimensões. Não tem limite para as dimensões que existem simultaneamente. Então a gente tem que tirar um pouco isso da cabeça, porque dimensões são milhares. É como um sonho. Cada dia você sonha com uma coisa. Então cada dia você entrou numa dimensão. Cada sonho, nada é fantasioso, tudo é real. Só que a mente tenta pegar aquilo e transformar em imagens para você entender o que está acontecendo, e a gente não entende. Então o sonho fica super onírico, lúdico, cheio de história, parece uma coisa psicodélica e abstrata. Mas é porque são as dimensões mentais. Cada dimensão é assim, funciona assim. Então a nona dimensão, com certeza existe, como existe a 10ª, a 11ª, a 20ª e tudo mais. Difícil de responder racionalmente essa pergunta. Ok. A Marina Marino quer saber sobre o grande pulso, se você pode explicar o que seria o grande pulso. Quem perguntou, Celso? Marina Marino quer saber sobre o grande pulso. Marino, seria bom você ler o livro também, porque só eu falando é um pouco difícil você entender tudo. Mas o grande pulso é o que eu disse há pouco tempo atrás, agora durante uma pergunta que a gente fez. O grande pulso é o pulso do Sol central. O Sol central é a grande célula central da Via Láctea. A Via Láctea é uma célula universal. São bilhões, mais de 100 bilhões de
de galáxias maiores e menores que a Via Láctea que existem no universo conhecido. Imagina o desconhecido. Então, 100 bilhões de galáxias é muita coisa. É como se você fosse numa praia deserta de uns 5 quilômetros e tentasse contar os grãos de areia dessa praia. É mais ou menos essa é a quantidade de galáxias que existem no universo. Então, daí dá para ver que o que a nossa mente tenta imaginar é absurdamente impossível. Então, cada célula dessa, ou seja, cada grãozinho de areia desse grande universo, ele pulsa, porque tudo pulsa, tudo vibra, nada está parado. E o coração da nossa galáxia é o Sol central, que ele pulsa como se fosse um coração. Só que esse pulso emite luz, é uma luz espiritual, que, graças a Deus, enquanto eu estava escrevendo o livro, a NASA publicou uma imagem, né, de uma foto de um satélite, do tipo do Hubble, eu não lembro o nome, é Fêmea, eu acho. E essa imagem, se alguém conseguir postar aí, vai achar interessante. Essa imagem mostra um grande pulso do Sol central, uma luz que explodiu no centro da galáxia e está vindo para a borda da galáxia onde a gente está. Só que essa luz não é destrutiva, ela é contrária, ela vai iluminar, é uma luz que ilumina e varre tudo que não presta, como se fosse uma onda do mar, um tsunami. Ela vai pulsar, vai chegar até a ponta da borda da galáxia e depois ela vai voltar, como um contrapulso. E esse contrapulso, como a onda do mar, quando ela volta, ela leva tudo que não presta para o alto mar. Então isso vai acontecer, vai vir um grande pulso, na volta vai levar tudo que não presta. O que não presta? Aí você já sabe o que não presta. Todos os obsessores, todas as porcarias, todas as energias negativas. E se a gente vai entrar numa era de ouro, então o que não presta precisa ir embora. Agora, a data exata eu não sei quando vai chegar, porque também não disseram, e eu acho que também não é um tempo, não existe uma data. Esse impulso já está acontecendo. Né? Vai ser hoje à noite, pode ficar tranquilo. Não vai ser hoje à noite, mas se fosse, seria legal. Porque aí já ia embora todo mundo, né? Os mensaleiros, vai tudo embora, Aí também a gente não sabe se vai embora. Então a gente também está na separação do joio do trigo. Então a gente também pode ficar achando que nós somos os evoluídos, porque ninguém é Deus aqui para saber. E todo mundo tem intenções escondidas no meio da consciência. Entendi. Opa, com certeza. Tem a pergunta aqui também: e onde fica o colapso da função de onda? Não somos co-criadores? Eu não sei, essa pergunta eu não conheço. Eu não sei, eu não sou físico, eu não posso dizer. Não conheço. Não. Como é que chama? Fala o nome. Colapso da função de onda. Não sei. Aí precisava pesquisar e perguntar para um físico. Ok. A Sueli perguntando: eles se mostram ou está só na nossa mente? Eles se mostram no astral. Se você se projetar fora do corpo, eles se mostram para mim, para as pessoas também. Mas nem todos. Então eles se mostram, assim, eles aparecem, eles surgem. Eles se manifestam. Como muitas outras entidades também, né? Sempre no astral tem gente, de tudo quanto é forma. O pessoal acha que o mundo é só isso que a gente vê, com esse olho que está aqui na nossa face. Não é, não. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você se projeta fora do seu corpo e sai no seu quarto, o seu quarto é o mesmo, só que ao mesmo tempo tem um monte de gente ali. De gente, de entidade, de entidades de luz, alguma de sombra, depende tudo dessa frequência. Depende da sua frequência, você está atraindo um certo tipo de entidade. Isso aí é mais base, a base do básico do ensinamento do espírito. Quem é kardecista sabe disso. A sua intenção vibracional atrai os seus semelhantes. Então, se você está com raiva, está com ódio, você quer matar o seu vizinho, você bate a porta da sua casa, você chuta o seu cachorro, você xinga a sua esposa, então vai vir o quê? Você acha que vai vir ser de luz no seu quarto de noite? Não vai.
Entendeu? Então, as pessoas, isso é tudo autoconhecimento, a gente tem que se vigiar, e orar e vigiar o dia inteiro. Esse é o ensinamento, não é assim? Entendi. Carlos, vamos dar só 5 minutinhos para todo mundo tomar uma água e voltamos já já, tá? 5 minutinhos, já estamos de volta aqui para respirar um pouquinho. Até já. Ok, amigos, retornando agora a nossa entrevista com Carlos Torres. Deixa eu só ver aqui a pergunta que temos nesse momento, que é relacionada aos números repetidos. Quem perguntou foi a Mônica Lima. Sobre as horas repetidas, Carlos, o que você tem a falar para a gente? Oi, Mônica, obrigado pela pergunta. Queria agradecer também a presença da Letícia Taveira. Oi, Letícia, como é que tá? A Letícia esteve com a gente lá no Egito, dentro da Câmara do Rei. Tivemos uma experiência fantástica lá, né, Letícia? Então, obrigado aí pela presença. Então, com a Mônica do que mesmo, Celso? Oi? É Mônica do que perguntou? Mônica, deixa eu achar de novo aqui, só um minuto. Bom, tudo bem, vou responder. Então, a Mônica perguntou sobre as repetições dos números. Isso é muito comum, tem muita gente que vem já há muito tempo vendo esses números, como 11, 11 e 22, 22, né? Então, geralmente você está andando de carro, fora no relógio digital do carro, está lá 11, 11. Aí você vê uma placa no carro, 11, 11. Chega em casa, abre o computador, 11, 11. Você acorda meia-noite, 11, 11. Então, esse número é um número que demonstra que você está sendo chamada à sua reconexão. Não é nada fantástico, isso é como se fosse uma matemática espiritual. Está ligado muito com esse processo de despertar que as pessoas estão vendo. Eu tive esse chamado, fiquei quase 5 anos tendo essas visões, desde 2000 até 2005, 2006. Toda hora vinha esse número na minha frente, 22, 22 e 11, 11. E o número 11 sempre me perseguiu, eu nasci no dia 11 de fevereiro. Né? Então, assim, esse número sempre me perseguiu e eu não sabia o que era. Então, hoje eu sei, hoje eu falo para vocês o que é. 11, 11 é o seu espírito te chamando para despertar. Ou seja, você está sendo chamada para a sua reconexão com o seu espírito, a sua religação, a sua verdadeira religião, com você mesmo. Você se conectando com o seu espírito, você começa a entrar no fluxo seu existencial e você consegue entender o seu propósito de vida. E depois dessa reconexão, aí depois tem um outro processo que é você entrar no entendimento de qual é o seu propósito de existência e tudo mais. Aí já é uma iniciação um pouco mais elevada. Mas, resumindo, 1111 é o chamado do seu espírito para se reconectar consigo mesmo. Aí quando você se conecta, você não vê mais esse mundo. Então eu não vejo mais, já faz um bom tempo. Então quem está recebendo esse chamado está vendo esses números, então é um bom chamado. Então está sendo chamado para o autoconhecimento. Oi. Não, é que a Joana colocou aqui, eu fui olhar, a pergunta foi feita no 11:11. Às 11:11? Exatamente, agora são 11:13, começamos a falar no 11:11. Então, tá vendo? Todo mundo que está online está sendo chamado, porque senão vocês não estavam aqui, né? Então, todo mundo aí está em processo de despertar. A sequência é a seguinte: tem muitas pessoas despertas, né? Tem muitas pessoas despertas, tem muitas pessoas despertando, e tem muitas pessoas se reconectando, e muitas pessoas conectadas. Então, a sequência é dispersos, que com certeza ninguém daqui do chat está disperso, porque senão estava assistindo novela, alguma outra coisa, ou tomando cerveja, jogando sinuca. Não está disperso, está desperto. Ou está em processo de memorização, que é esse processo aí do 11:11, está memorizando, está começando a conectar. Ou já está desperto, ou seja, já despertou do sono profundo, já acordou, já abriu o olho, já viu que o mundo não é exatamente esse que está mostrando para a gente, também aquele filme do Matrix, né? Você toma a pílula vermelha e a verde, quando você toma uma pílula, você vê a verdade verdadeira,
Então, muita gente está nesse processo de despertar, ou já muitas pessoas já estão conectadas, ou seja, já se conectaram, estão trabalhando para a evolução do mundo. Tá bom? Então, legal que foi às 11 horas e 11 minutos. Isso foi mais que interessante, né? Prova, né? Tivemos uma pausa aqui, uma breve pausa, e fomos recomeçar com essa pergunta justamente no horário, né? 23h11, coisa muito mais que interessante. Olha lá, Lídia. Então a Lídia está falando, eu sempre vejo 11h11. Então a Lídia está em processo de memorização, está sendo conectada. E aí quando você se conecta e você tem contato com o seu mentor pessoal, você consegue já, a sua intuição fica super elevada, você consegue entender, você mapeia a pessoa, você fica naquele de uma pessoa, ela não fala nada, você mapeia um pouquinho só pela vibração dela. Então você começa a viver uma outra vida diferente, com mais potencialidade. É super interessante. Realmente. Aqui, desculpa, eu ia te fazer uma pergunta, mas acabei. O chat passou rápido, porque de vez em quando passa rápido, né? Boa noite a todos. Estamos aqui com o chat realmente totalmente lotado, né? Infelizmente são apenas 50 pessoas, né, na capacidade do nosso chat. E também se fosse mais a gente não dava conta, né? É muita coisa. Não tem como. Então, obrigado pela presença de vocês, pela participação. Estou aqui com Carlos Torres, se alguém está chegando agora na rádio. Carlos Torres é escritor, best-seller, e ele estará sorteando aqui com as pessoas que estão no chat, né, porque é a forma que nós temos de ver o nome, um livro, né, que é A Lei do Compartilhamento, O Povo Azul. E estamos, nesse momento, respondendo as perguntas das pessoas que estão aqui no chat, mandando vários tipos de pergunta, né? E aqui o Giovanni também colocou, não sei se tem alguma coisa a ver, ô Carlos, sobre o significado do número 14, tem alguma coisa a ver com o seu livro, ou algo que você saiba? Não sei de nada do 14. Não sei nada. Tá, eu vou só... Tá, tudo bem, continua. Eu vou só aproveitar, né? Dentro do xamanismo, o 14 significa a hora é agora e o poder é você. Ou seja, é um número bem forte dentro da visão xamânica, tá? Isso é o que eu sei dizer. Aí me ajudou aí, me salvou, né? Assim. Agora o Alexandre está perguntando, na sua visão, como se dará essa transição planetária que muitos dizem que estamos na metade dela? Alexandre Escaleira, boa noite, Alexandre. Beleza, legal sua pergunta. Como se dará a transição planetária? Essa transição já está acontecendo. Eu não sei quem está na metade, ou um pouco mais que a metade, ou um pouco menos. Aí eles não sabem que tem um contagiro aí que está mostrando isso. Mas a vibração do mundo está mudando. O projeto vou falar uma coisa meio complexa, e agora as pessoas talvez não entendam tanto, né? Mas quem me acompanha vai entender. Dia 14 de setembro, ou melhor, dia 11 de setembro de 2013, agora, passado, estava previsto se a transição planetária se daria pela dor ou pelo amor, tá? 11 de setembro foi o dia que o Barack Obama, foi em rede nacional, todo mundo se lembra, apesar da nossa mente esquecer rápido as coisas, né? Dia 11 de setembro ele foi em rede nacional convocar o mundo para a guerra contra a Síria. Vocês lembram disso, né, Celso? Como? Vocês lembram disso? O Obama Sim. Foi para a rede nacional, mundial, né? Chamar o mundo, convocar o mundo para a guerra contra a Síria. Eles iam invadir a Síria. Todo mundo lembra disso, foi agora. Sim. Então foi dia 11 de setembro que ele foi em rede nacional. Justamente no dia 11 de setembro, 12 anos depois da queda das Torres Gêmeas. Então era um projeto de avanço no Oriente Médio para tentar acabar com o mundo árabe e fazer a nova ordem mundial. Criar mesmo a nova ordem mundial, que eles ainda querem. Não quer dizer que eles desistiram,
Mas o grande salto, o grande trunfo, o checkmate seria esse, dia 11 de setembro de 2013, 12 anos depois da queda das duas torres, então queda do portal, foi derrubado, né, aí eles levantariam, abririam esse portal novamente e avançariam sobre a Síria, com um porta-aviões e tudo mais, não por causa da Síria, mas sim por causa do Irã. Seria a queda do braço direito do Irã, e aí você chega no Irã, você destrói toda a estrutura revolucionária que tem anti-capitalismo que existe ali no Oriente Médio, que é um grande trunfo, né? Você quebrando esse estigma do Oriente Médio do Irã, você quebra todos os outros países que são contra os Estados Unidos, Israel. Então, ali eles perderam, eles se convocaram e o mundo não aceitou. A Rússia foi contra, a China foi contra, o mundo foi contra. Isso quer dizer que o mundo não aceitou a guerra. Senão a gente estaria vivendo uma guerra mundial já. Agora a gente estaria vivendo uma guerra mundial. Não aconteceu. Só que ninguém vai falar disso, porque não aconteceu. Mas estava previsto que aconteceria. Então, eu acho que é exatamente a metade da transição. Daqui para frente a gente vai começar, as pessoas vão começar a evoluir com outro tipo de mentalidade. Acho que era isso, né? Isso, com certeza. E temos muita pergunta aqui, tudo bem? Tá preparado? Que ótimo, né? Que ótimo. Então, o Carlos Torres é autor de diversos livros, dentre eles o que estamos falando nesse momento, né? Que é a Lei do Compartilhamento e o Povo Azul. Claro que existem... Vamos sortear já. 11h30 em ponto, né? Nós vamos sortear o livro. Deixa eu... ver mais perguntas aqui. No caso, a Joana perguntando o que fazer quando o companheiro não acompanha a evolução. Ela diz assim, o marido dela, no caso, eu acho, né? Ou o namorado, talvez. Quando ele não acompanha a evolução, você tem que fazer o seguinte, você tem que aceitar, porque cada pessoa está num processo. Você não pode forçar a pessoa a nada. Se ela quer ir embora ou quer se separar porque você está no seu caminho, então ela que faça isso. Não é você que vai impor nada. A lei do espiritualista do futuro, ou a nossa, né? Somos aqui, estamos conscientes, né? E a gente não vagueia, não fica alucinado, não fala besteira. A lei é aceite o próximo, não imponha nada. Proponha, não imponha. Se você impor, você vai dançar, porque você está querendo impor alguma coisa. Imposição não faz parte da filosofia dessa nova era que está entrando. Tá? Então proponha alguma coisa para ele, mostre, exemplifique, faça alguma coisa que faça ele te acompanhar. Se ele quiser, tudo bem, se não quiser. Tchau. Simples, né? Graças a Deus tenho aqui minha esposa, a Sueli, me acompanha, a gente cresce junto, então é uma dupla evolutiva. Agora, se minha esposa não aceitasse, ia ser difícil, eu sei como é, não deve ser fácil. Mas aí quando as coisas concluem, é ótimo. A Jaque está perguntando sobre ayahuasca, que ela leu certa vez em uma canalização que diz que o povo de Orion é que trouxe a ayahuasca para ajudar o despertar da consciência. Olha, eu não vou falar bem nem mal da ayahuasca. Eu já experimentei, já tomei, mas não, eu fui justamente para entender como é que funcionava e eu entendi tudo. E essa informação que veio de Orion, esquece, não tem nada a ver. Isso veio dos indígenas, do xamanismo, lá de trás, lá do pessoal que é nativo e tudo mais. Não tenho informação nenhuma que veio de Orion, inclusive. Tá? Eu tomei, eu achei muito interessante, mas eu, como tenho uma identidade muito elevada e muito aberta, para mim foi muito ruim. Então, assim, o problema da ayahuasca, eu acho que é o seguinte, não é a ayahuasca, são as pessoas que fazem os grupos, que montam os grupos, os dirigentes, e a maioria deles são aventureiros e não sabem abrir coisas e fechar frequência. Então, quando você abre um ritual de ayahuasca, você tem que saber abrir. E também tem que saber fechar. A maioria não fecha. Então, o pessoal sempre fica escancarado com a frequência aberta e carregado de porcaria. A ayahuasca é só um veículo, ele abre a consciência e
a refletância. Agora, como está a egrégora, aí é cada um que deve saber. Então tem que tomar cuidado nos grupos que as pessoas não. Ok. Para mim, é diferente. Eu não preciso da ayahuasca para fazer minhas conexões e abrir minha consciência. Mas tem gente que gosta. Sim, sim. E o Giovanni perguntando se você sabe algo sobre 2036, a passagem do asteroide Apophis. Eu ouvi falar, não sei, rapaz. Eu não gosto muito desse tipo de previsões, dessas coisas de asteroides, que geralmente não acontece. É tudo processo de medo. Sempre que tem medo no meio, eu já vejo que é coisa que não funciona. Como 2012, todo mundo falou coisas absurdas e coisas dentro da imaginação sobre 2012. Sempre focando no medo. Então, informação que foca no medo, cara, que não é plausível. Eu acho que essa informação aí não tem nada a ver. O asteroide deve existir, com certeza vai passar em 2036, tudo bem. Não vai acontecer nada. Ok. Então, amigos, agora Carlos, vou fazer uma previsão nesse momento aqui, junto com você. Sim, vamos fazer uma previsão, que dentro de 1 minuto teremos o sorteio do livro. Vai acontecer. Então é o seguinte, eu vou deixar rolando aqui música. Como é que a gente vai sortear? O nome? Como é que é? Eu vou explicar então como que foi feito aqui, né? Como nós não estamos juntos, então o que eu fiz? Todos os nomes de quem está no chat, nós escrevemos aqui no papelzinho, está dentro de um saquinho, tá? E tem aqui a Valquíria, para quem não conhece a Valquíria, depois eu vou apresentar a Valquíria, que é a Gnominha, amiga do Gnominho. Ela vai tirar isso do saquinho, tá? Infelizmente vocês não têm como ver, né? Porque estamos numa rádio, se fosse um vídeo, uma TV, vocês iam ver aqui. Mas nós vamos sacar o nome das pessoas que estão no chat e assim que eu tirar o nome, aí você já faz a conexão direta com a pessoa e como que você vai enviar o livro, tá? Então peço que vocês aí, obviamente, confiem na gente, né? Vamos colocar aqui, quem vai tirar é a Valquíria, ela vai dar um oi aqui daqui a pouco para vocês. E então, já, vou deixar a música tocar, 2, 3 minutinhos, já voltamos, só para organizar aqui o sorteio, tá? Já. Então, vamos ao sorteio. Se alguém está chegando agora, essa é a Rádio da Terra, uma rádio dedicada à evolução humana. Estamos hoje conversando com o escritor best-seller Carlos Torres. E nesse momento vamos fazer o sorteio de um dos livros do autor. O livro é A Lei do Compartilhamento, O Povo Azul. Lembrando, né, que a entrevista está sendo retransmitida via Hangout, ou seja, o autor não está diretamente aqui na Rádio da Terra, por isso que é uma diferença do som, né, do meu microfone para o som vindo dele, porque é uma transmissão via internet. Isso realmente nós sabemos que perde um pouco a qualidade, mas com paciência a gente consegue tranquilamente ouvir e entender, compartilhar e aprender deste ensinamento. Então, olhem só, o barulhinho. Vamos lá, o barulhinho do sorteio, hein? Deu para ouvir, né? Então agora a Valquíria vai tirar e vai falar o nome para vocês. Só um minutinho que ela mesma vai fazer isso. Um minutinho só. Oi, pessoal! Eu vou falar o nome de quem ganhou o livro. Alessandro Gonçalves. Essa é a nossa gnominha. Então, Alessandro Gonçalves. Ele está presente no chat. Vamos ver se ele está presente primeiro. Eu não conheço o Alessandro. Não é da turma que a gente costuma receber aqui no chat, pelo menos, né? É um ouvinte novo. Seja bem-vindo. Ele está no chat? Responde aí pra gente, Alessandro, se você está no chat. Se não tiver, já era. Não está?
Então, sorte de quem ficou até esse momento, né? Porque a gente vai realmente fazer o contato e eu informei isso no início para quem estivesse aqui. Então, nós vamos sortear outro, tá? A Valquíria vai sortear outro. Só um minutinho. Lígia Baracho. Eva! Lígia! Eva! Então, quem foi sorteado com o livro azul, vamos ver, foi a Lígia Baracho. A Lígia está no chat? Tem que estar no chat, hein? Se não estiver no chat, não tem jeito. Cadê a Lígia? Está aí, Lígia? Dá um oi pra gente, por favor. Também não? Saiu? Às vezes a pessoa não consegue entrar, né? Sai por algum motivo. Então a gente tem que ficar aqui, firme. Olha só que sorte, hein? A Lígia realmente estava, eu vi a Lígia. Mas precisa ser alguém que esteja nesse momento conectado para que a gente possa fazer a conexão. Então vamos de novo. Vamos lá, Carlos. Tem alguém aí que está torcendo muito pelo jeito. Vamos que vamos. Valquíria, por favor. Clarice Matoso! Eva! Clarice ganhou! Vamos ver se a Clarice está no chat. Clarice Matoso. Ah, aí está ela. Pronto, meu irmão Carlos. Eis a sua ganhadora do livro O Povo Azul, a Lei do Compartilhamento. Como que você quer fazer, meu irmão? Pode falar direto aqui no ar com a Clarice. Só um minutinho que... Pronto, pode falar. Tá me ouvindo agora? Ok. Ô, Clarice, Celso, eu vou postar aqui no chat meu e-mail, daí a Clarice entra em contato, tá bom, Clarice? Maravilha. Me manda aí, você escreve para mim, me manda seu endereço, eu autografo o livro e te mando pelo correio, tá bom? Então tá ali, ó. Coloquei agora, ó, leidaatração@terra.com.br, é meu e-mail, tá? Obrigado, boa sorte para você. Você atraiu o livro do Povo Azul para você, hein? Que maravilha, né? Carlos, eu vou deixar agora os minutos finais para você falar o que você quiser, a mensagem que você quiser. Já deixo aqui mais uma vez meu agradecimento. Agora é com você. O que você quiser passar, fala aí bem próximo do microfone para nós, por gentileza. E que horas são agora? 11h35. 11h35. Então tá bom. Quem está acompanhando o chat, quem não está, né, que tem gente que deve estar ouvindo e não está acompanhando o chat, o meu e-mail pessoal é leidaatração@terra.com.br, ou sem os acentos. Então fica leidaatracal@terra.com.br. Tudo que vocês quiserem saber sobre mim ou sobre alguma pergunta, me passa por e-mail. Na medida do possível, eu respondo. Na medida do possível, tá? Porque o tempo é um pouco escasso. Assim. Então, outra coisa que eu queria falar, Celso, é sobre as viagens, né? Que a gente vai fazer agora em 2014. Isso, legal. Vamos passar. E quem quiser informação, mesma coisa. Escreve por e-mail, me perguntando informações sobre as viagens, que aí eu já mando o roteiro, os preços e tudo, datas. E aí vocês vão pensando, quem recebeu o chamado, vamos junto com a gente
que é o quarto grupo da Era de Ouro que vai para o Egito, né? Fala da viagem, Carlos. Oi, vou falar. Fala da viagem para o Egito. Tá, você está me ouvindo aí? Tá, né? Ok. Então vamos lá. Então a próxima viagem serão 2 viagens esse ano, tá? A primeira vai ser em setembro, né, por causa da Copa do Mundo, das eleições, a gente tem que manejar um pouco essas datas. Então a primeira vai ser em setembro, nós vamos fazer Israel e Egito. Então vamos para Jerusalém e Egito. Quem quiser informação, me manda um e-mail que eu repasso aí as informações. E a segunda viagem, que vai ser em novembro, será Grécia e Egito. Então essa viagem vai ser fantástica. Vamos para as ilhas gregas, vamos lá pelo Mediterrâneo, depois vamos para o Egito, vamos fazer a navegação lá no Rio Nilo, vamos visitar as pirâmides, entrar nos templos, fazer as vivências e tudo mais. Então, são as 2 viagens desse ano. Dia 23 agora, em janeiro, eu estarei em Presidente Prudente, um workshop. Quem quiser informação também me manda e-mail. Depois estarei dia 1º de abril em Porto Alegre, um workshop lá com a Carla Alberto. Vamos fazer um workshop muito interessante da Era de Ouro e a Lei da Atração, ou seja, a Lei da Atração na Era de Ouro, ou seja, a mesma coisa. E depois, no dia 6 de março, estarei em Três Passos, né, Rio Grande do Sul, tá, divisa com a Argentina, com a minha amiga Nadir. E depois estarei de novo em maio, em Porto Alegre, novamente, fazendo um workshop sobre os mentores pessoais. Vai ser um workshop muito interessante, falando sobre a conexão com os mentores pessoais de cada um. Então, acho que é isso. Por enquanto, se quisesse mandar informações e perguntas, pode escrever por meu e-mail. Quem tiver minha conexão aí com o Facebook, também pode escrever via Facebook. Tá bom, Celso? Acho que é isso. Eu queria agradecer, então, a presença de todos. Desejar um feliz 2014, cheio de gratidão, e muita prosperidade e grandes realizações aí para todos, tá? Obrigado a todos. Cada nossa amiga que ganhou o livro, me manda um e-mail com o seu endereço, tá bom? Clarice, né? Clarice ganhou, Celso? Clarice Matoso, me manda um e-mail com o seu endereço. E se você quiser presentear o livro para alguém, me fala quem, e eu faço o autógrafo dedicatório com o maior prazer, tá bom? E acho que é isso. Celso, muito obrigado pelo convite, adorei o chat, adorei tudo aqui, viu? Muito legal essa conexão aqui, esse contato que você abriu. Legal, cara. Também gostamos bastante. Eu tenho acompanhado você, assistido algumas entrevistas, sempre o seu jeito humilde, seu jeito gostoso de lidar. Muito obrigado mesmo. E de vez em quando, ouça a Rádio da Terra. Se você tiver ideias, tiver propostas, a casa é a casa de evolução. A casa é nossa, tá ok? Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Em breve a gente vai ter mais lançamentos, mais livros, e muita coisa vai acontecer esse ano. E aí, de repente, a gente pode fazer um lançamento virtual aqui, né? Pode bolar um evento aqui, ó. Porque tem muita gente em muitos lugares, né? Até de fora do país, não tem possibilidade de ir fisicamente, né? Esse espaço, né, possibilita isso aí. Exatamente, essa é a ideia. Então, muito obrigado. Já vai desconectar ou tem ainda? Não, pode falar. Pode falar. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta aqui, deixa eu ver, peraí. Tá, vamos ver. Passou aqui, agora eu me perdi total. A Clarice já mandou o e-mail. Clarice, tá bom, me manda, escreve aí, tá? Eu acho que foi um rapaz que perguntou sobre a lei do compartilhamento. O que é a lei do compartilhamento? Aproveita então, vamos falar. Eu acho que é isso aí. Eu vi lá atrás no chat lá. Então é assim. Tem muita coisa acontecendo, não dá para falar tudo aqui agora, mas a lei do compartilhamento é uma lei que vai ser introduzida, já está sendo introduzida no mundo. As pessoas não sabem, não estão percebendo que é uma lei espiritual. E isso vai moldar, vai modificar e formatar todo o nosso futuro. Daqui 20, 30 anos, o mundo vai estar completamente diferente. Tanto do aspecto físico, financeiro e distribuição de riqueza, como também um aspecto tecnológico.
Então, isso que a gente está fazendo agora aqui, daqui 20 anos, a gente vai dar risada do que a gente está fazendo. Que é esse tipo de conexão, cada um no chat, sem se ver, somente assim, digitando. No futuro vai ser como se estivesse escrevendo uma máquina de datilografia, e como se fosse um telex, como a gente imaginava um telex há 30 anos atrás, um daqueles telígrafos antigos lá, que se comunicavam através de pontos, né, nas linhas de trem. Então, hoje é uma coisa absurda. Hoje a gente tem e-mail, a gente tem celulares que mandam imagens, filmes, tudo via sem fio, tudo via onda. Ninguém vê e todo mundo acha que é normal, porque realmente é normal. Mas há 30 anos atrás era impossível imaginar o que a gente faz hoje. Está na frente de um computador, sem fio, sem nada, e conectado com um monte de gente do mundo inteiro. Mas é possível. Agora você consegue imaginar daqui 30 anos como vai ser? Daqui 30 anos vai ser assim, vai ser tudo holográfico. Estaremos presentes, todos juntos, num ambiente holográfico, todos no mesmo ambiente, só que todos em sistemas avatares. Todos no mesmo lugar, só que no mundo virtual, um mundo sobre o mundo. Né? Está sendo criado um mundo sobre esse mundo que já existe. E a gente não sabe, algumas pessoas, a maioria das pessoas não sabe. Mas o Google está criando um mundo sobre o mundo, e esse outro mundo virtual vai começar a existir dentro de 15 anos. E essas portas vão se abrir, e nós vamos viver um mundo virtual, multidimensional. Então, a tecnologia e a espiritualidade vão se unir em um certo ponto para alavancar a humanidade. Além do compartilhamento, o que tem a ver com isso? Que vai ser tudo compartilhado, inclusive a energia, a bioenergia das pessoas. As pessoas vão sustentar esse mundo virtual. Então, é como se fosse as pessoas serão usinas de energia. Cada pessoa vai estar conectada a esse mundo virtual, como já estamos, mas ainda é arcaico. Cada pessoa vai sustentar esse mundo, essa energia. E essa energia vai ser transformada em energia elétrica, magnética e tudo mais. Então, tudo vai funcionar através dessa energia das pessoas. Então, as pessoas vão começar a se amar diferente, vão começar a se entender diferente, e vai ser tudo compartilhado. Então, preparem-se. Muita gente não vai estar aqui, né? Porque a gente está tentando muitas pessoas não estarão aqui, mas depois vão voltar, né? Então, isso não quer dizer que não tem que fazer, tem que ser feito. Que a gente volta, né? Então é isso. Pessoal, façam o que tem que ser feito. Não empurrem mais com a barriga. Tirem a bundinha da cadeira e façam o que tem que ser feito. Essa é a mensagem de 2014. Um abração, Celso, para você e para todos. Obrigado, meu irmão. Seja sempre bem-vindo e até a próxima. Valeu, meu irmão. Tchau. Boa noite, amigos. Essa é a Rádio da Terra, uma rádio dedicada à informação sobre evolução humana. Todo tipo de informação que eleve o ser humano à sua real qualidade de ser humano. Ao contrário daquilo que nós temos hoje nas mídias populares, que degrinem, ou melhor, denigrem, né? Troquei aqui as palavras, né? Que denigrem a imagem do ser humano, que fazem processo de involução. Nós queremos sempre colocar informações evolutivas com a nossa programação. Acessem a nossa programação no próprio site. Lembrando que essa rádio é novinha, ainda está nascendo, temos pouco mais de 2 meses. Então estamos ajustando, estamos colocando diversos fatores para melhorar cada dia mais a qualidade e em breve teremos mais novidades. Lembrando que amanhã, sexta-feira, a programação da noite, das 22 até as 24 horas, é a programação livre, em que você, ouvinte, faz o programa. Você vai conversando no chat, você vai fazendo perguntas, trazendo sugestões e eu vou compartilhando e coordenando junto com você. Então amanhã você faz o programa. Boa noite a todos, muito obrigado por estarem aqui até esse momento e vamos curtindo mais músicas evolutivas.